Setembro é um mês para lá de especial aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente celebra o Dia do Gaúcho. Eu aproveitei esse clima todo bairrista para preparar aí uma seleção de livros que ajudam a contar a história da formação do Rio Grande do Sul, ou que tem histórias ficcionais ambientadas em cidades gaúchas. E eu tenho certeza que leitores de todas as querências vão gostar de conhecer essas obras. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Meu nome é Gessiele Lordes e, como eu comentei aí no começo, então, hoje o vídeo é temático, com títulos que se passam no Rio Grande do Sul, que mostram a história da formação aqui do meu estado, né? Acho que vocês já perceberam que eu sou gaúcha, bem pouco bairrista, né? E resolvi trazer aqui alguns títulos que estão entre os meus favoritos. Eu sei também que muitas pessoas gostam de romances históricos e o Rio Grande do Sul tem uma literatura muito vasta nesse sentido, então eu achei que ia ser um vídeo super legal de fazer, né, que vocês iam gostar, e espero que vocês aproveitem aí as dicas dos títulos que eu vou trazer aqui. Todos já foram lidos por mim e gosto muito, por isso tenho muita certeza de que as recomendações são válidas. E antes de eu entrar na lista oficial aqui desse vídeo, eu preciso falar sobre o grande título da literatura rio-grandense, na verdade um dos maiores da literatura brasileira, que é o nosso querido O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Aliás, se tem algo que me enche de orgulho de ser gaúcha, é saber que sou conterrânea de Érico Veríssimo, simplesmente um dos maiores escritores, né, que eu já tive a oportunidade de ler, está aí entre os meus favoritos com certeza. E O Tempo e o Vento é uma obra sensacional. Eu digo que O Tempo e o Vento, ele corresponde a passatempo, né, se os livros fossem bolachinhas recheadas, O Tempo e o Vento seria passatempo. Na época, é claro, em que a passatempo era muito boa, não hoje em dia, lá no passado. Então O Tempo e o Vento é um parâmetro que eu tenho assim de qualidade, de envolvimento com uma obra, foi uma obra fundamental na minha formação de leitora. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os livros que me fizeram leitora. Eu li naquelas edições individuais, eram 7 livros, e foi, na verdade, o primeiro clube do livro do qual eu participei. Na época não tinha esse nome, a gente não tinha tampouco a intenção de formar um clube do livro, mas foi assim que funcionou, né? Eu fui lendo com 2 colegas da escola e me transformou totalmente. Imagina, eu tinha 15 anos, ler uma obra com aquela densidade, com aquela magnitude, me transformou de uma forma muito definitiva. Foi daí para cima, né? Os meus estilos, as minhas preferências literárias muito se pautaram a partir dessa leitura. E ao mesmo tempo em que essa grandiosíssima obra não pode ficar de fora, ela também é a mais óbvia. Então eu já começo falando sobre ela e tudo que eu posso dizer é que se você ainda não leu, você precisa ler o quanto antes. É uma obra fantástica, não vou ficar entrando aí nos detalhes, porque muito já foi dito sobre ela. Revolução Farroupilha, como vocês sabem, durou 10 anos, e a gente tem todo esse contexto histórico ali, ao mesmo tempo em que temos personagens incríveis. Quem já leu, com certeza, tem na memória, mesmo que tenha esquecido os detalhes, tem ali algumas características da Ana Terra, da Bibiana, Capitão Rodrigo. O que dizer deste personagem fantástico que a gente amava odiar? Ora eu amava ele, ora eu odiava ele. Enfim, apenas leiam, porque daí tu vai conhecer o melhor da literatura rio-grandense e também, na minha opinião, um dos melhores títulos da literatura brasileira. Então fica aí esse meu comentário sobre O Tempo e o Vento. E agora sim, dando início à seleção oficial que eu preparei para esse vídeo, eu trago um livro que não é tão conhecido, o que me espanta um pouco, visto que é um livro super bem escrito, com uma história muito interessante e super acessível, porque pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, e faz muito sentido, né, já que o autor é daqui, mas a gente encontra ele muito facilmente em bibliotecas, em sebos, e acredito que pelo país afora também não seja tão inacessível assim. Estou falando de Cães da Província, do Assis Brasil. Bom,
Quem está aí por dentro dos cursos de escrita criativa já deve ter escutado o nome de Assis Brasil, um importantíssimo professor da oficina de escrita criativa da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, uma das oficinas mais antigas em atividade no Brasil, se não me engano, a mais antiga. Ele tem uma obra enorme, assim, um conjunto de obra muito vasto, tem vários títulos que ele já lançou. E esse aqui, Cães da Província, foi lançado em 1987. Bom, aqui a gente tem, ignorem essa capa, que ela não é das melhores, mas aqui a gente tem a história de um dramaturgo, o Corpo Santo, que foi um grande dramaturgo do teatro do absurdo. Essa história é ambientada em Porto Alegre, ela se passa ali no século XIX, e tem essa história desse dramaturgo. O Assis Brasil, ele fala da vida dele, mas ele também traz a ficção, né? Então mescla fatos históricos com a ficção. Mas eu confesso para vocês que não foi a história desse dramaturgo que mais me atraiu, que me fez querer ler esta obra. O que realmente me atraiu nessa história foi uma série de crimes que muito me impressiona até hoje, que são os crimes da Rua do Arvoredo. Quem é aqui do Rio Grande do Sul possivelmente já escutou falar, e se você é de fora ou ainda não escutou falar, recomendo que você pesquise sobre, porque foram crimes muito curiosos. Na verdade, existia ali um açougueiro em Porto Alegre, nessa Rua do Arvoredo, que fazia linguiça com carne humana. Então tinha todo um trâmite ali que ele fazia junto com a sua companheira, né, sua esposa. Ela atraía os marinheiros, se eu não me engano, e ele usava, então, essas vítimas que ela atraía, lá o açougueiro matava, fazia linguiça, e essa linguiça era consumida pela alta sociedade porto-alegrense, porque os pobres não compravam carne dele, né, eram os ricos. Então, durante muito tempo, esses crimes foram meio que abafados, porque, afinal, os mais prejudicados eram também os mais ricos da sociedade, e eu sempre fiquei muito interessada nesses casos, e foi isso que me fez ler esse livro. E é muito bem escrito, é um livro muito divertido. Eu não lembro tantos detalhes assim da história, porque já faz muito tempo que eu li, mas esse é o tipo de livro que deixa aquela sensação de ter lido um bom livro. Eu lembro muito bem da sensação de ter lido uma história muito redondinha, sabe? Com um começo muito bom e com um desenvolvimento muito forte, um final muito interessante. Eu lembro um pouco da cena do final ainda também. E essa questão dos crimes também me manteve muito interessada na obra. Ele consegue entrelaçar muitos personagens ali de Porto Alegre. Então é uma leitura que eu super recomendo, um livro muito bem escrito, que a gente se diverte muito durante a leitura, ao mesmo tempo em que a gente é apresentada a esses fatos históricos. Inclusive, se você tiver a oportunidade de ir a Porto Alegre, recomendo que você faça o tour guiado chamado Poa Mal Assombrada. Esse tour passa por diversos pontos, assim, que tem histórias macabras, sinistras de Porto Alegre, e um desses pontos é justamente a casa desse açougueiro, onde funcionava, então, o açougue, né, na Rua do Arvoredo. Eu tive a oportunidade de fazer esse tour, eu achei fantástico, recomendo para quem estiver passando aí pela capital gaúcha, porque vale muito a pena. O próximo livro é uma seleção de contos, inclusive já tem vídeo aqui no canal, chamado Dançar Tango em Porto Alegre, do Sérgio Faraco. Eu não tenho mais o livro aqui, mas foi uma leitura que eu fiz no ano passado, se eu não me engano, e foi muito interessante. A gente tem uma série de pequenas histórias, né, contos, e retratam o homem gaúcho em diversos momentos, de diversos contextos diferentes. A gente tem desde o homem gaúcho mais rústico, com aquela lida mais pesada no campo, né, com os animais, um trabalho mais braçal, até o homem gaúcho mais citadino, que está ali vivendo na metrópole e com todos os medos, ansiedades e tudo que a vida em uma grande cidade como Porto Alegre nos impõe. E são dois contos que estão na minha memória até hoje. Esse foi um livro que ele cresceu bastante com o distanciamento que eu tive da leitura, né? Na época em que eu li, eu gostei bastante, mas eu não achei que as histórias fossem permanecer tanto na minha memória como permaneceram algumas delas. Eu lembro muito da atmosfera que o Faraco construiu, mostrando a Porto Alegre cheia de neblina, era um dia frio, aquele chuvisqueiro chato que nos deixa para baixo, né? Os dias de inverno aqui no Rio Grande do Sul, eles são muito tristes muitas vezes, porque a neblina fecha o tempo, então
Muitas vezes são dias cinzas, nublados, a gente não enxerga muita coisa, fica uma vida meio nebulosa, e ele consegue transmitir essa atmosfera. Então foi um livro que eu gostei bastante, também não vejo tanta gente falando, e é uma obra que vale muito a leitura, principalmente se tu gosta de contos. O próximo livro que eu trago nessa seleção é um livro contemporâneo, é Os Supridores, do José Faleiro. Essa obra foi muito divertida quando eu li, me surpreendeu muito positivamente. O Faleiro retrata aqui a história de porto-alegrenses comuns. São dois jovens que trabalham suprindo mercadorias em mercados, então são aqueles repositores, né, de produtos em supermercados, e eles têm uma vida muito difícil, eles moram na periferia de Porto Alegre, e eles não têm muita perspectiva de futuro, não enxergam uma saída, né, eles têm muita dificuldade com dinheiro, a família deles está passando por diversos problemas, e eles encontram uma oportunidade de fazer dinheiro de um modo rápido quando eles percebem que o abastecimento de maconha em Porto Alegre está desassistido, porque os traficantes migraram para outros tipos de drogas, e eles entram então no tráfico de drogas com essa intenção de apenas fazer um pé de meia e rapidamente voltar a uma vida honesta. Porém, não é tão fácil quanto parece, obviamente. Lembrando que eles eram jovens que não tinham nenhuma experiência com o crime, então eles começam a se preparar para isso, eles acabam entrando efetivamente e as coisas acabam saindo do controle. Mas o que eu gostei muito nessa leitura é que é uma leitura muito dinâmica, eu realmente me senti assistindo um filme, porque tem várias cenas ali típicas de filmes de ação. Embora sejam alguns clichês, eu acho que a combinação de tudo que o Faleiro faz aqui funcionou super bem. Então me fez ter vontade de ler outras coisas que ele tem escrito, né? Eu sei que o Faleiro tem mais obras, por enquanto eu só li essa, mas eu gostei bastante e recomendo principalmente para quem quer começar a ler, não sabe muito bem por onde começar, prefere uma leitura mais dinâmica, mais acessível, essa com certeza tu vai gostar bastante. O próximo livro que eu recomendo para vocês é uma outra obra do Érico Veríssimo, que também é muito conhecida, mas ela não é tão aclamada quanto O Tempo e o Vento, porque muitas pessoas não gostam tanto desse livro. O próprio Érico Veríssimo disse em muitas entrevistas que não foi um livro que ele gostou tanto do produto final, mas foi um livro decisivo na carreira dele, porque foi o título que permitiu ele sobreviver da escrita. Eu tô falando do magnífico Olhai os Lírios do Campo, um dos títulos mais belos, né, de toda a literatura brasileira. Esse livro, ele é tão singelo quanto potente. Aqui a gente tem a história do Eugênio, um homem que veio de uma família muito humilde, que a duras custas consegue se formar em medicina, e ele acaba se casando por interesse. Não que ele fosse uma pessoa totalmente ruim, mas ele era uma pessoa, pelo menos em boa parte da obra, muito fraca de caráter. Ele tinha valores que cediam, né, de acordo com as suas necessidades, e ele abre mão do amor verdadeiro para se casar com a filha de um grande magnata lá da sociedade de Porto Alegre. Essa história se passa então em Porto Alegre em 1930 e tem muitas informações ali do contexto político, também econômico da cidade, né? Era um momento em que a indústria estava a todo vapor. E o Eugênio, ele tem assim essa vida muito triste, que é fruto de uma decisão errada que ele tomou, mas vai acontecer uma virada na história, né? A vida dele, ela vira a partir de uma nova atitude que ele toma. E o que faz eu gostar muito desse livro é a forma como ele é aparentemente despretensioso, mas ele trata de coisas fundamentais, essenciais, que são os nossos valores. São as diretrizes que nos guiam na vida, das quais a gente não abre mão, ou às vezes a gente negocia da forma errada, que gera consequências terríveis. E isso é mostrado na forma dessa história do Eugênio, que tem passagens belíssimas, a começar pela passagem que dá título à obra, né, uma passagem extraída da Bíblia, como sabemos, mas as conversas que ele tem com a Olívia são excelentes. A Olívia é uma personagem muito à frente do seu tempo, e tem uma passagem nesse livro que eu acho que é a grande responsável por tornar essa história inesquecível para mim,
que é quando o Eugênio encontra o pai dele na rua. Não posso falar mais para não estragar a experiência de quem não leu ainda, mas quem já leu certamente vai lembrar dessa cena. Para mim, uma das cenas mais tristes de tudo que eu já li. Essa cena, ela tá sempre pipocando na minha cabeça e é uma obra magnífica. Recomendo, até porque é Érico Veríssimo, né? Mesmo lá no começo, já era Érico Veríssimo, sendo Érico Veríssimo. Então, leia porque vale muito a pena. Outro baita livro que eu recomendo muito fortemente a leitura e que ele também não é tão conhecido, eu acho uma obra muito injustiçada, é A Ferro e Fogo, Tempo de Solidão, do Josué Guimarães. Outro autor que viveu mais ou menos na mesma época do Érico Veríssimo e que tem uma potência literária tremenda. Essa foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano, me surpreendeu muito, assim. Eu tinha uma boa expectativa, mas ele superou muito além daquilo que eu estava imaginando. A gente tem aqui o contexto histórico da chegada dos primeiros imigrantes alemães que chegaram ao Brasil, se estabeleceram aqui no Rio Grande do Sul, né, ajudaram a formar a cidade de São Leopoldo. E, cara, que história bem feita. É uma obra muito mais enxuta, se a gente comparar com O Tempo e o Vento. A gente tem uma duologia aqui. Pretendo ler o segundo volume no ano que vem, mas esse primeiro volume, ele se sustenta sozinho. É uma leitura incrível e essa história, ela é fortemente baseada em uma personagem, a Catarina, que é uma alemã, então, a matriarca de uma família alemã, que precisa tomar as rédeas da própria família quando acontece uma coisa pavorosa ali com o seu marido. Também não posso dizer o que é, mas eles sofreram muito, eles ficaram acreditando nas promessas do Império e vieram para o Brasil apenas para sofrer, pelo menos ali naquele começo. E a Catarina, ela tem uma força, assim, ela tem uma capacidade de liderança muito grande, depois ela vai se tornar uma empreendedora também, mas é uma baita história. O final desse livro é um dos mais belos que eu já li também. Me surpreendeu muito aquela cena, a potência daquela cena. Eu acho que assim como em Olhar os Lírios do Campo, a cena de encerramento de A Ferro e Fogo é uma cena que marca muito, ao mesmo tempo que é super simples, mas com um diálogo tão básico, assim, tão simples, o autor consegue transmitir uma mensagem tão importante. Eu adorei essa leitura, tô louca para ler mais livros do Josué Guimarães e defendo que falemos mais sobre esse autor, porque ele merece ser mais conhecido. Se você não leu ainda Ferro e Fogo, recomendo fortemente, com certeza tu vai gostar. E aqui a gente também tem episódios históricos muito importantes, como a chegada dos alemães, mas também a Guerra da Cisplatina. E eu não queria falar sobre outro título que é amplamente conhecido, porque também é um pouco óbvio, mas eu não posso deixar de falar sobre o meu querido A Casa das Sete Mulheres. Eu simplesmente adoro esse livro. Eu adoro também a série, né? Ele foi adaptado para uma série da Globo, ficou fantástica também. E A Casa das Sete Mulheres é, assim, um deleite. Eu recomendo que vocês façam essa leitura no inverno. Se tu mora aí num lugar que tem um clima mais ameno, bah, é uma leitura super aconchegante, a gente se envolve. Ela não é aconchegante no sentido de que é uma história bonitinha, mas ele é aconchegante no sentido de que é muito envolvente. Eu acho que principalmente para mulheres. Não estou aqui dizendo que tem livro para mulher, livro para homem, mas eu acho que as mulheres vão gostar muito mais dessa história porque tem muitas personagens, né, como o próprio título sugere, A Casa das Sete Mulheres, e cada uma tem ali a sua personalidade, tem a sua história. A gente tem muitos romances acontecendo aqui, romances românticos, né? Temos casais, temos amores proibidos, temos loucura, pessoas que se apaixonam por pessoas comprometidas, então elas não podem. Temos jovens que se apaixonam por um soldado do exército inimigo, também aí a gente tem um outro amor proibido. A gente tem também as matriarcas, as mulheres mais velhas da família que estão ali tentando levar essas jovens em rédeas curtas, enquanto os homens estão no campo de batalha, lutando ali, né, contra o governo brasileiro para manter os interesses da burguesia do Rio Grande do Sul. Então essas mulheres são da família do capitão Bento Gonçalves, que foi um dos grandes líderes da Revolução dos Farrapos. E eu gosto muito da ambientação também. A história se concentra em uma estância aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem Pelotas, tem a região da fronteira também, que são
muito retratadas nessa obra, e é uma obra fantástica. Inclusive, esse ano eu li a continuação, que é Um Farol no Pampa também, uma baita história, recomendo também a leitura, mas A Casa das Sete Mulheres, para mim, ela tem um peso nostálgico muito grande, e por isso eu não quis deixar ela de fora dessa seleção. Então, pessoal, essas são algumas das obras que eu já li, que ajudam a contar a história da formação do Rio Grande do Sul, ou que mostram aí a nossa cultura, a nossa tradição. Espero que vocês tenham gostado, e se tu já leu algum deles, por favor, comenta aqui embaixo, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Grande abraço e até mais!